Então tem crente e talvez pastores que estão possessos, que sempre entra a questão, fica possesso crente ou não? E a segunda pergunta, como faz para quebrar esse direito Tá. legal? O direito legal, ele só é quebrado com uma palavra: perdão, arrependimento. A partir do momento que a pessoa ela entendeu que houve um direito legal que foi dado ou por ela mesma, porque ela praticou, ou então pelo seu antepassado ou uma pessoa de autoridade, ela pede perdão a Deus por aquilo que aquela pessoa fez, ou que o antepassado fez, ou ela mesma fez. Entende? Por exemplo, pegando a chave aí da criança que foi ser benzida. O que acontece? A criança foi benzida, mas ela cresce e existe um direito legal de acesso que o pai deu no momento que autorizou o benzimento. É um direito da entidade acessar a vida daquela criança. Deu para entender o que é um direito legal? Aí a criança cresce tal e vai para a igreja. Ela cresce e aceita Jesus como uma pessoa, mas ela precisa quebrar o direito legal que foi dado lá na infância. Porque não é que essa criança vai perder a salvação. Essa pessoa não perde a salvação, a não ser que ela entre por caminhos realmente, né, de desistência da fé. Mas ela vai ficar atrapalhada. Por quê? Porque a entidade que tinha direito entrou em alguma área da vida dela, vai tentar impedir dela desenvolver de uma forma intensa toda a fé. Entende? Tentando atrapalhar o crescimento dessa pessoa, tentando atrapalhar a forma dela compreender a vida, compreender a palavra, compreender o relacionamento com Deus e outras coisas mais, né? Será que isso explica muita gente que não avança? Tem gente que é tão boa, né, assim, ninguém é perfeito, né, mas gente Sim. sincero, você vê que é sincero e fala, pastor, eu não sei. Tem muitas pessoas que têm problema em relação à perversão sexual, né? De pornografia, Pornografia, essas coisas. E às vezes ela nem procura, mas a mente dela começa a trabalhar rápido nesse sentido. E ela não consegue sustentar a mente em santidade. Por quê? Porque muitas situações aconteceram. Vamos supor que esta pessoa tenha vivido uma religião anterior, tá? Que deu direito de acesso a espíritos que trabalham na perversão sexual. E ela nunca pediu perdão a Deus e nunca quebrou o direito legal que ela mesma tinha dado. Ou que alguém deu por causa da autoridade. Então, aquelas entidades ficam como se fossem moscas. Desculpa a forma de falar, mas como se ficasse, entende? Na mente da pessoa, tentando levá-la para o pecado. Porque existia um direito legal que foi dado para elas assolarem aquela pessoa. Ah, mas ela não aceitou Jesus? Aceitou. Jesus não resolve? Sim, mas é preciso mandar embora. Porque ele chamou, então ele tem que mandar embora. Entende? Existe um nível que, vamos chamar assim, é um nível de respeito de Deus pelo livre-arbítrio das pessoas. Deus, ele te dá a direção, mas ele vai esperar que você exerça o livre-arbítrio em cima da sua decisão. Entendeu? E nesses 30 anos, isso, né? 30 anos. Sim, 25 com ela e mais 5, a gente está na liderança do Ministério Chamar. Então, lidando com libertação. Você lembra de dois casos que foi forte a libertação, pessoas que talvez estavam há anos na igreja e depois que passou por um processo de libertação, a vida mudou da água para o vinho, Sim. ministério. Você lembra de alguns casos, ou um caso ou outro, Sim. que depois que passou pelo processo, houve mudança, porque a doutora Neuza, ela conta num livro Prisões Espirituais, você fica até impactado, muita história de mudanças radicais depois do processo da libertação. A grande maioria das pessoas que passaram por libertação tiveram mudanças, certo? A grande 90% delas. Por que 10% não? Porque às vezes não se posicionaram posteriormente, tá? Porque a libertação, ela não é algo finalizador, ela é contínua.
você tem que estar mantendo a sua limpeza. Entende? Muitas pessoas pensam, mas eu já sou de Jesus, posso entrar em qualquer ambiente. Você pode entrar no ambiente, mas se você se envolver com o ambiente, você pode dar direito legal ao que está lá dentro para entrar. Porque é mais ou menos assim, o seu espaço, certo? Você tem autoridade em Cristo, você pode fazer tudo, mas você tem que entrar na autoridade de Jesus. E não de qualquer maneira. Então, tem pessoas, infelizmente, que estão procurando se divertir em lugares onde existe pecado. Entende? Então, a pessoa ela é crente, mas de vez em quando ela vai lá no barzinho tomar uma coisa com alguém, certo? Se ela extrapolou, se ela pecou dentro desse espaço, dá direito de acesso, porque o pecado dá direito de acesso. Quando Paulo fala isso, sabe aonde? Ele fala isso no livro de Tessalonicenses, de Colossenses e também no livro de Efésios. Ele fala sobre manter longe o fruto da carne. Entende? Ele fala, olha, você tem que procurar o fruto do Espírito, certo? Porque o fruto da carne, aqueles que praticam não herdarão o reino de Deus. Então ele abre a porta para direitos legais de acesso. E esses direitos legais vão afundando a pessoa, que o inimigo vai puxando ela, entende? Vai puxando lentamente. E a pessoa acaba ficando com a mente embotada. Você perguntou de um testemunho. Há alguns anos atrás, nós estávamos trabalhando com um pastor. Na verdade, ele fazia parte foi fazer um seminário nosso, né, lá na Ágape, e ele estava com alguns problemas. Tinha vindo de uma vida anterior, no sentido de religião, né? Ele foi criado, a mãe dele era de religiões afro e tal, e ele foi envolvido em tudo isso. Aí ele aceitou Jesus, já estava crescendo na questão de fé e tudo mais, mas ainda sentia dificuldades, muitas dificuldades. Então, ele foi, na verdade, buscando ajuda para a esposa, mas ele resolveu passar também pelo processo. E quando ele passou pelo processo, ele sentiu coisas como, ele falou assim, existiam momentos que as entidades queriam acessá-lo, porque teve alguns direitos legais que não tinham sido quebrados. Entende? Por causa que a mãe tinha dado autorização lá na outra religião. E a mãe é autoridade. Então, ele tinha que quebrar aquele direito que foi feito, que foi dado. Então, ele entrou no processo, pediu perdão a Deus, renunciou aquilo que a mãe tinha dado de autoridade para as entidades, quebrou e mandou embora. Quando mandou embora, a entidade foi. E a pessoa passou a fluir na vida de fé, desenvolver todas as suas capacidades dentro do reino. Entende? Era pastor. Era pastor. Tem muitos pastores que precisam, para pegar aí, muitos pastores que precisam passar pelo processo. Eu vou dizer para você, o Espírito Santo dentro de nós nos ensina todas as coisas, certo? E ele dá dicas, ele dá sinais. Vamos supor, você já sabe que existe a necessidade de uma renúncia, de quebrar os acessos que a entidade teve. Se o seu antepassado, se a sua mãe, seu pai ou você participou dentro dessa realidade de outras religiões, não só afro, pode ser outras, que tenham um envolvimento mais profundo com as entidades, com os deuses daquela religião, é preciso, para que você ande de uma forma livre, completamente livre no seu crescimento espiritual, que você tire o domínio que ela tinha na sua vida. Entende? Ela tinha um domínio. Qual era o domínio? O que foi dado, o direito legal. Aquilo que, vamos supor, a pessoa foi no centro, porque ela queria engravidar, e aí depois, quando ela engravida, ela consagra o bebê a uma entidade. Isso é um direito legal de acesso das entidades à vida daquela criança. Quando essa criança cresce, ela aceitou Jesus, ela é salva se ela aceitou Jesus?
Mas ela precisa tirar tudo que atrapalha a vida dela de crescer. Então, dentro da salvação, a pessoa que se converteu vai pedir para Deus: Senhor, eu peço perdão por aquilo que a minha mãe fez ou que alguém fez na minha vida. Eu estou renunciando a isso, cancelo o acesso dessa entidade e agora, em nome de Jesus, eu repreendo, sai da minha vida. Aí eu te mostro na Bíblia. Esse texto, isso para fazer? Efésios, Atos. Quando Paulo chega na cidade de Éfeso, certo? Ele vai pregar o evangelho lá. Na verdade, o que acontecia? Éfeso é assim algo muito interessante. Éfeso era a cidade onde havia um grande templo, que era o templo de Diana. Diana era um dos deuses, certo? Cultuados, que é um principado, e ele tem alta hierarquia. Então, ali havia muita bruxaria. Havia muitas práticas de bruxaria e Atos fala sobre isso. O templo de Diana era tão assim, era como se fosse a cidade de Aparecida aqui, né? Ela um centro religioso e havia uma adoração feita com prostitutas cultuais. Então, em determinada época do dia, descia aquela porção de prostitutas para manter relações sexuais com o povo de lá, em culto a Diana. Entende? Todas essas coisas estavam acontecendo simultaneamente. E aí Paulo chega com o evangelho. Na verdade, ele entra, certo? Quem prega o evangelho primeiro é Áquila e Príscila, depois entra Apolo, e aí depois o Paulo vem pelas beiradas para poder completar, faz a escola de Tirano e tudo mais. Só que nesse período o povo começa a se converter. Quando eles se convertem, o que eles fazem? Eles pegam todos os livros de artes mágicas, vão para o centro da cidade, fazem uma grande fogueira, certo? E confessando os seus pecados, eles renunciam a tudo aquilo e dão seguimento à vida.